Aial seja glória, Aial seja glória, Aial seja glória, pelo que fez por mim. Com Ialcha comprou-me, com Ialcha comprou-me, Aial seja glória, pelo que fez por mim. Com o Filho pagou o preço do resgate, com o Filho pagou o preço do resgate. Quer entregar a Ial a minha vida em suas mãos. Quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com Ialcha resgatou-me, com Ialcha salvou-me. Aial seja glória, pelo que fez por mim. Shalaim de Ial e Ialcha a todos os irmãos. É um prazer nós nos encontrarmos aqui dentro do canal Ial Shalaim, onde a gente pode, irmãos, desfrutar do conhecimento e da revelação de Ial dos Exércitos. E ele tem coisas grandes e ocultas a nos revelar. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós nos encontrarmos de fato e de verdade nesta plataforma. E como eu estava falando, irmãos, Irmial 33:3, conhecido também como Jeremias, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, um assunto que requer nossa especial atenção. Porque, irmãos, nós vamos falar hoje sobre o engano, e tal engano que, se possível fosse, enganaria até os eleitos. O inimigo de nossas almas, ele está trabalhando no engano já há muitos séculos para enganar os filhos de Ial. Só que não é possível, irmãos, enganar os filhos de Ial, os filhos do Altíssimo. Ial dos Exércitos é o nome do nosso Criador, é o nome do Autor do Universo. O Autor do Universo, ele não se chama Senhor e nem tampouco Deus. No transcorrer da palavra, do estudo, vocês vão entender isso. Senhor, no hebraico, significa Baal. Lembra bem disso, a palavra Senhor, o título Senhor no hebraico, não é o mesmo significado no Ocidente. O que tem no Ocidente de significado sobre o título Senhor é diferente do que tem lá em Israel, que hoje é conhecido como Israel. Lá no hebraico, irmãos, o título Senhor é conhecido como Baal. E o título Deus, a raiz deriva da palavra Zeus. Então, nós vamos hoje trabalhar nesse tema que as Escrituras diz para nós que, se possível fosse, até os eleitos iriam ser enganados. Então, irmão, preste atenção nisso. Não deixe de prestar atenção nessas coisas. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Eu esqueci de fazer essa revisão para me ver se a Bíblia está aberta aqui. Ela está aberta. Agora eu quero ver se eu consigo acessar ela aqui. Ah, está aqui. Olha o que diz em Matitial, que é conhecido também como livro de Mateus, no versículo 24
do capítulo 24. Porque surgirão muitos falsos Machia. Essa palavra aqui no hebraico, irmãos, Cristo lá não existe. Lá é Machia. E falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, irmãos, Yahshua aqui, ele está dizendo para nós que o inimigo iria fazer tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, ele enganaria até os eleitos. Mas nós, irmãos, precisamos descobrir como que o inimigo ele produziu essa gama de engano que a humanidade está atolada nela há mais de 18 séculos. É uma gama de engano terrível, irmãos. E para que nós possamos entender esse engano satânico produzido através da religião, nós temos que entender a profecia de Daniel. A profecia de Daniel 8, irmãos. Mais especificamente falando, eu quero abrir com vocês, agora lá Daniel 8. Daniel 8, que é conhecido também como Daniel dentro do hebraico. O profeta Daniel dentro do hebraico, ele não se chama Daniel, ele se chama Daniel. Porque vocês sabem, tudo que tem El está relacionado aos ídolos cananeus. Está relacionado aos ídolos cananeus. Eu vou abrir aqui, irmãos, Daniel 8, verso 9, para que a gente possa ter uma noção. E o adventista do sétimo dia vai entender bem isso, porque uma coisa eles estão certos. A ponta pequena é Roma papal, junto com Roma imperial. E um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oeste, para o oriente e para a terra formosa. A terra formosa, irmão, é Israel. É Israel. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Muito bem, irmãos. Nós precisamos dar uma parada aqui para que a gente entenda o contexto dessas coisas que eu estou falando. Nós vemos aqui que o sacrifício contínuo, ele foi tirado. E nós precisamos entender que o sacrifício contínuo foi tirado, porém foi colocado outro no lugar do sacrifício contínuo, do sacrifício diário. E o lugar do santuário, irmão, foi posto, jogado por terra. Que lugar é esse do santuário que foi posto, jogado por terra? Qual é o lugar do santuário que foi jogado por terra? E que as pessoas não conseguem entender que o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro santuário, onde de fato habita, o Altíssimo habita, é o nosso corpo, irmãos. E quando alguém disse, eu vou à igreja, ele está dizendo que vai a uma igreja de pedra. Porque se a gente tem noção que o nosso corpo é o santuário do Ruach Kadosh, o nosso corpo é o santuário do Ruach Kadosh, do Espírito Sagrado, do Espírito Puro, do Espírito Perfeito. Porque a palavra santo, ela tem ação secundária. A aplicação da palavra santo, cujo significado é separado, ela se aplica apenas aos demônios, porque Yahweh não tem nada com os demônios. Então Yahweh não tem nada com o mal. Então quando você vai aplicar a palavra santo, é nesse aspecto. Yahweh é separado daquilo que é ruim, e especialmente dos demônios. Quando você for expressar que você tem o Ruach Kadosh, você tem que expressar dessa forma, porque no Ruach Kadosh, na expressão Ruach Kadosh, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é sagrado, tudo que é limpo, está englobado nessa palavra, Ruach Kadosh. Quando você, em vez de dizer que você tem o Espírito Santo, você deve dizer que você tem o Ruach Kadosh, que é muito acima do título separado, porque a palavra santo, o significado dela é separado. Nada tem a ver com pureza, caráter, ação sagrada.
Nada tem a ver. A palavra santo, o significado dela é separado. Não se aplica para os servos de Ial. A não ser no contexto que os servos de Ial são separados do pecado. Aí se aplica. Entendeu? Não separado de Ial. Mas no caso dos demônios, a palavra santo se aplica porque eles são separados de Ial. Ial não tem nada com eles. Quando alguém diz, vou acender uma vela para o santo, ele está dizendo que vai acender uma vela para os demônios. Porque os demônios é que são separados de Ial. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que usar em comunhão com o Pai e com o Filho, a gente deve usar sempre a palavra Ruach Kadosh. Porque o Ruach Kadosh não abrange só a palavra santa. A palavra santa é de sentido secundário. É de cunho secundário. Porque o Ruach Kadosh, irmãos, é o Espírito Sagrado de Ial. O Espírito puro, o Espírito perfeito, o Espírito justo. Então é esse que nós temos, o Ruach Kadosh. Os anjos, eles não ficam no céu dizendo separado, separado, separado. Não, irmãos, isso é fermento. O que a gente pode ler, aonde está escrito isso, santo, 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 a gente pode ler puro, 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 perfeito, 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 sagrado, sagrado, sagrado. Mas nunca a gente pode ler separado, separado, porque Ial odeia a separação. Se tem uma coisa que Ial odeia, irmãos, é a separação. E isso não é só separação de marido e mulher. É toda e qualquer separação que separa um indivíduo da comunhão pura, perfeita, da comunhão de amor, para uma atitude de rancor, de ódio. Então a separação, ela causa isso. Por que os demônios têm ódio de Ial, de Ialcha? Por que eles têm ódio? Porque eles foram separados, irmãos, eles foram tirados. Então aprenda isso. Tendo isso em mente, é uma das coisas que você tem que aprender para que você possa entender o que o Altíssimo do Universo está trazendo para nós hoje aqui. Você tem que entender essas colocações. Entendeu? E uma vez que o Apocalipse 17:3 diz que a besta está cheia de nome de blasfêmias, nós temos que aprender a respeito desses nomes de blasfêmia. Mas vamos continuar, irmãos, com a leitura, que eu quero fazer uma pergunta para vocês dentro dessa leitura que nós vamos fazer aqui. O verso 10, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército, irmão? Ialcha. E porque ele foi tirado, contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Por ele quem, irmão? Quem foi que tirou o sacrifício contínuo? Foi Ialcha? Não, a ponta pequena, Roma papal com Roma imperial. E no lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi contra o sacrifício contínuo, tá vendo? Um exército foi contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Tá vendo, irmãos? Qual exército que foi dado contra o sacrifício contínuo? Foi o exército de Roma papal e o exército de Roma imperial. Um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Quem é o sacrifício contínuo? É Ialcha. Hoje nós não precisamos matar mais uma ovelha. Hoje nós temos Ialcha que intercede diante de Ial, o Pai, de dia e de noite. Que ele intercede num santuário celestial, num santuário não feito por mãos humanas. Então, irmãos, aqui nós podemos entender a respeito dessas coisas, que existe aí um outro sacrifício, porque um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e o prosperou. Agora eu quero aqui, irmãos, ler a mesma coisa que eu li com vocês, só que eu quero ler na linguagem de hoje. Deixa eu ver aqui na linguagem de hoje, irmão, para que vocês possam entender melhor. De um desses chifres, nasceu um chifre pequeno, que a gente sabe que é Roma papal e Roma imperial, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste, para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até
o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra algumas delas e as pisou. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Quem é o comandante desse exército? Yahushua, o Mashiach. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião. Tudo que fez deu certo. Irmãos, vocês estão conseguindo entender, irmãos, que a ponta pequena, Roma papal e Roma imperial, tirou o sacrifício contínuo, jogou a verdade por terra e o que fez prosperou? E a gente tem que tomar um cuidado, irmão, porque o engano foi tremendo. Então, tal foi o engano que, se possível fosse, enganaria até os eleitos, irmãos. O engano foi tremendo. E eles jogaram a verdade por terra. E o que eles fizeram, irmão, prosperou. Agora, como foi que eles tiraram o sacrifício contínuo, que é Yahushua, e colocaram a oferta nojenta, a oferta abominável? Como que eles fizeram isso? Porque existe, irmãos, existe por detrás disso uma engenharia, como é que eu posso dizer, uma engenharia religiosa, junto com o poder civil, junto com as forças armadas da época, no caso Roma, os imperadores junto com os papas, eles jogaram a verdade por terra e tiraram o sacrifício contínuo. Quem é o sacrifício contínuo? É Yahushua, o nosso cordeiro, o cordeiro de Yahushua que tira o pecado do mundo. É Yahushua. Então eles jogaram a verdade por terra, o que eles fizeram prosperaram. Por que Antipa, a fiel testemunha, ela foi morta? Por que Antipa foi morta, irmãos? E Yahushua fala, minha fiel testemunha. Por que Antipa foi morto? A palavra Antipa, o significado da palavra Antipa é aquele que é contra o sistema. O sistema, irmão, no tempo de Antipa, já estava colocando o sacrifício falso. E Antipa não aceitou. Antipa, ele quis viver na plataforma do sacrifício verdadeiro. E para que a gente possa entender a estrutura dentro do sacrifício diário, nós precisamos entender também a origem do sacrifício diário. De onde vem o sacrifício diário, o sacrifício verdadeiro? Vamos dar uma olhada, irmãos. Vamos dar uma olhada em João. Vamos dar uma olhada em João. João 22. Melhor, João 4, 22. João 22 não existe. João 4, 22. Aqui nós temos um diálogo, irmãos, de Yahushua com a mulher samaritana. Yahushua disse, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar ao Criador, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos Ialdins. Aqui, irmãos, eles colocaram judeu para poder fazer uma homenagem a Zeus. Porque se você pegar aqui, ó, judeus, aqui é uma homenagem a Zeus. Porque na verdade, o que deveria estar aqui é a salvação vem dos Ialdim. O que é Ialdim? No hebraico, irmãos, a palavra Din é povo. Então, quando você escutar alguém falando Ialdim, está falando povo de Ial. Então aqui eles esconderam, é mais um nome de blasfêmia. Esses judeus aqui, judeus, é um nome de blasfêmia, irmãos. Porque nós não podemos acreditar na mudança que eles fizeram com os sinais maçoréticos no hebraico moderno. Aí eles conseguiram colocar isso aqui. Porque se você vai buscar lá no hebraico arcaico, no hebraico antigo, você não vai encontrar judeu, você vai encontrar Ialdim. O que quer dizer Din no hebraico? Povo. Ial é o nome do pai. Então, povo do Criador, povo de Ial. Então a salvação vem do Ialdim. Mas vamos considerar
vamos considerar que seja judeu aí. Vamos considerar o judeu. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a língua que o judeu fala? Qual é a língua oficial de Israel, conhecido hoje como Israel? Qual é a língua oficial? O hebraico, irmãos. O hebraico. O aramaico é uma língua daquelas nações árabes. O aramaico é uma língua fora de Israel, fora de Israel. Não tem nada a ver com Israel. A língua que tem a ver com Israel, ou com Israel, porque Israel é o nome verdadeiro. Israel é outro nome de blasfêmia, irmãos. A Bíblia está toda falando para nós o tempo todo que a besta está cheia de nome de blasfêmia. Então, não é Israel, é Israel. Como não é Daniel, é Daniel. Não é Elias, é Alial. Não é Isaías, é Ishaial. Não é Jeremias, é Irmial. Entendeu, meus irmãos? Porque lá em Números 6:27, Ial manda Moisés falar: Moisés, coloca o meu nome nos filhos de... Na nossa Bíblia vai estar Israel. Mas lá no original é Israel, no hebraico antigo é Israel. Moisés, coloca o meu nome nos filhos de Israel para que eu possa os abençoar. E, por exemplo, dentro dos sinais maçoréticos, o nome do primeiro ministro de Israel, com os sinais maçoréticos no hebraico moderno, as pessoas sempre pronunciam o nome do Benjamim Netanyahu. Isso é falso, irmãos. Isso aí é dentro do hebraico moderno. Mas no hebraico antigo, no hebraico arcaico, o nome dele é Benjamim Netanyahu, que quer dizer filho da mão direita de Ial. Entendeu? Esse Netanyahu não existe. Isso tudo é para esconder o nome do pai e do filho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dentro desse contexto aí, vamos continuar com a leitura, irmãos. Então, se a salvação vem do judeu, logo nós temos que analisar e lembrar que a salvação, irmãos, ela só tem uma origem. E a origem da salvação, a língua da nossa salvação, do nosso Salvador, é o hebraico. E Alcha nasceu em Israel, irmão, que é conhecido hoje como Israel. Entende isso? Então, Alcha, a língua materna dele, o seu nome, tem que estar no hebraico. Alcha é um nome hebraico. Alcha é um nome hebraico. E Yeshua HaMashiach é um nome árabe, irmãos. É um nome aramaico. Yeshua HaMashiach é um nome aramaico, não é um nome hebraico. Como Jesus é um nome latino. Jesus é um nome latino, irmãos. Não é um nome hebraico. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Eu vou abrir aqui as escrituras com vocês mais uma vez. Atos 4:12. Atos 4. Deixa eu botar aqui nessa tradução. Atos 4:12. Atos 4:12. Aqui, 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Tá vendo, irmão? Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A gente, irmão, meus irmãos, a gente só pode ser salvo na invocação de um único nome. Não pense que você vai invocar todos esses nomes fora da linhagem hebraica que você vai obter salvação. A salvação, irmãos, ela não está condicionada a outro nome, a mais de um nome. A salvação está condicionada apenas em um só nome. Em um só nome. Porque se eu e você tivermos mais do que um nome, configura falsidade ideológica. Na minha carteira de habilitação, identidade, meu nome é Paulo Nazareno Madalena. E para tudo eu uso ela. Para qualquer ação aqui na Terra, eu uso os meus documentos como cidadão deste mundo. Mas
nas minhas ações espirituais, como ministro do Evangelho de Yau e Alcha, eu me apresento como Shaul Netzerim Madagalena. Isso não gera nada, juridicamente falando, para mim. Porque quando eu me apresento aqui como Shaul Netzerim Madagalena, eu estou me apresentando a vocês como um ministro do Evangelho de Yau e Alcha. E ele mesmo que mudou o meu nome. Como ele mudou o nome de Saulo para Shaul. O nome de Saulo não foi mudado para Paulo, irmãos. Paulo é um nome é um nome latino. Paulo nada tem a ver com hebraico. Dentro do hebraico, o apóstolo, que a gente conhece como apóstolo Paulo, lá não é apóstolo Paulo, é apóstolo Shaul. Shaul, irmãos, não é Paulo, porque Paulo é latino. E a gente tem que procurar entender, irmãos, porque o engano seria de um tal jeito que, se possível, enganaria até os eleitos. Vamos continuar na estrutura dos nomes para que a gente possa conhecer, irmãos, toda essa configuração. Eu agora estou com vocês aqui, irmãos, com o Google Tradutor aberto. E vocês podem ver que eu estou trazendo a tradução do latim para o português aqui do Brasil. Aqui, irmãos, Iesu, deixa eu apagar aqui que eu vou escrever de novo para vocês verem. Eu estou escrevendo, irmãos, o nome Jesus em latim, tá? O nome Jesus em latim, que vai dar isso aqui, ó. Iesu. Antes de nada, antes de qualquer coisa, vamos fazer. Tá vendo? O que apareceu lá? Agora aqui, ó. Aquilo é. Tá vendo? Aquilo quem? Lembra que lá em Mateus 24, Yahshua fala, quando vocês observar, quando vocês verem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, Yahshua está dizendo lá em Mateus 24:15, que quando nós víssemos o abominável da desolação, nós precisaríamos entender alguma coisa, que ele diz, quem lê, entende. Entende o quê? Nós temos que entender o significado do nome do abominável da desolação. Então aqui eu estou trazendo de novo, lá do latim, vou fazer de novo, ó. Iesu. Aquilo é. Aquilo é o quê? Olha só o que vai aparecer. Iesu. Aquilo você vai. Jesus. Tá vendo? Aquilo você vai a Jesus. Tá certo? Agora, irmãos, o que a gente tem que fazer agora para poder entender? Porque o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, e Yahshua fala lá em Mateus 24:15, disse que quando a gente visse esse abominável da desolação, a gente tinha que entender. Agora, entender o quê? Entender, irmãos, o significado do nome. Vamos embora ver agora o significado do nome Jesus. Nós vamos ver o significado do nome Jesus. Ó. Esse, preste atenção, era Jesus que estava ali, agora saiu. Aí entrou esse porco, irmãos. Esse porco. Essa que é a realidade dos fatos. E nós não podemos, irmãos, facilitar as coisas para o engano. Então, dentro da expressão Jesus, do latim para o português brasileiro, a palavra sus significa porco. Aqui, Yahshua. Aqui, ó. Yahshua. Shá no hebraico, aqui essa palavra aqui, Shá no hebraico, significa salvação. Então aqui, ó, lido da direita para a esquerda, salvação de Yau. Lido da esquerda para a direita, salvação de Yau. Lido da esquerda para a direita igual nós, Yau salva. Aqui, ó, Yau salva. Yahshua, o significado do nome é Yau salva. Entenderam, meus irmãos? E dentro da estrutura do sacrifício diário,
que foi tirado, eles botaram o sacrifício nojento. E quem é o sacrifício nojento? São todos esses nomes fora da plataforma, fora da linhagem hebraica. Entendeu, irmãos? No hebraico, o nome do nosso Messias é Yahushua. Por isso, eu não quero nada com denominação nenhuma, não quero nada com igreja nenhuma. Porque Apocalipse 18:4, Yahushua manda a gente sair fora de Babilônia. Yahushua manda a gente sair fora de Babilônia. E é o que a gente tem que fazer. Esse aqui, meus irmãos, ó, hoje eu não estou de meia, não, hoje eu estou descalço, não sei se vai dar para ver. Esse aqui, ó, nunca mais entra dentro de Babilônia. Eu já saí de Babilônia. E Yahushua está tirando Babilônia de mim. Porque a gente precisa ser purificado. E essa purificação, irmãos, ela vai culminar, ela vai terminar no ano 2031. Termina a profecia das 2.300 tardes e manhã. A contagem adventista das 2.300 tardes e manhã está extremamente errada. Porque foi uma contagem feita, irmãos, dentro de um calendário paganizado. O calendário Yaldim, irmãos, é totalmente diferente do nosso calendário. O calendário Yaldim, ele tem 13 meses. 13 meses. E o ciclo do calendário Yaldim é o ciclo lunar. O calendário dos Yaldim, ele é regido pelo ciclo lunar. E um ciclo lunar, irmãos, são 28 dias. Então, dentro do calendário Yaldim, não tem mês com mais de 28 dias. Todos os meses são 28 dias. Porém, entretanto, dentro do calendário Yaldim, lá não são 12 meses. Lá são 13 meses. Exatamente para completar o ciclo anual. Porque o ano, irmãos, dentro do calendário Yaldim, ele termina no 13º mês. Porque o calendário Yaldim tem 13 meses. E Satanás, quando ele fez o calendário pagão, meus irmãos, ele fez o calendário pagão para enganar as pessoas. Mas ele não deixou de tripudiar de Yahushua dentro do calendário pagão, calendário gregoriano que a gente conhece. Uma pena que eu esqueci de pegar, não sei se eu vou achar ele aqui, em algum arquivo, que eu podia pegar o calendário Yaldim para botar aqui para vocês. Deixa eu ver, irmão, se eu consigo achar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, meus irmãos. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Para poder botar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Ah, acho que ele está aqui, ó. Eu vou só aumentar ele aqui, meu. Daqui a pouco eu boto ele para vocês aí. Deixa agora eu abrir aqui. Para que eu possa ver. Eu tenho que arrumar um jeito de botar ele aqui para vocês verem, irmãos. Eu tenho que arrumar um jeito de botar ele aqui para vocês verem. Deixa eu aqui, cara. Captura de janela.
Deixa eu ver se ele tá aqui, foto, acho que vai pegar aqui, pegou. Ok. Agora eu tenho que abrir isso aqui. Pronto. Eu acho que já tá aí já. Deixa eu ver se eu coloco para vocês agora aí. Essa janela tá aqui. Tá aqui. Então, irmãos, olha aqui que eu tava falando para vocês. Esse calendário Yaldim, o calendário Yaldim, ele tem 13 meses, tá vendo? 13 meses. Por que tem que usar aqui os anos no calendário pagão? Porque no calendário Yaldim, irmão, os anos, ele não tem mês. O mês, que aliás, o mês 1, que é, na verdade, o mês de Abib, ou Nissan, que é o mês 1, ele tem dois nomes, ou Nissan ou Abib. Abib é o nome mais apropriado, porque Abib quer dizer abril, aquilo que abre, entendeu? Então aqui no calendário Yaldim, vocês podem ver que são 12 meses, 13 meses o ano. Por que são 13 meses? Como eu estava falando com vocês, o calendário Yaldim, ele é um calendário de ciclo lunar. Você observa que todas as festas, tudo na Bíblia é feito pelo ciclo lunar. Não é feito pelo ciclo solar. Porque o sol, irmãos, tem todo dia tem sol. Até quando está chovendo, o sol não está saindo para nós aqui, mas ele está acima das nuvens carregadas de chuva. Então o sol nasce todo dia. Mas o calendário Yaldim, ele foi baseado em ciclo lunar, porque a lua, na analogia, na metáfora, ela representa Yalcha. Como o sol representa Yal, a lua representa Yalcha. Entende, irmãos? O sol, como ele tem ele todo dia, por que ele representa Yal? O sol representa Yal por quê? Porque Yal, todo tempo e espaço, Yal sempre foi, sempre é e sempre será. Yal nunca vai deixar um único dia que ele ficou fora de ação. Mas com Yalcha não aconteceu isso. Yalcha, ele ficou fora de ação, irmãos, pela morte, quando ele foi morto aqui. Ele ficou fora de ação nesse mundo. Assim como a lua fica fora de ação a cada 2 dias do ano. Ou seja, do ano não, do mês. Todos os meses a gente fica 2 dias sem lua. A gente não vê a lua durante 2 dias. Entendeu? Por exemplo, Yalcha, ele quando foi levado ao céu, no ano 31, eu aqui estou dando um spoiler, irmãos, eu sei o ano exato do arrebatamento, mas eu não posso falar o ano exato do arrebatamento. O ano exato não posso falar, eu tenho ele certinho, Yal já me revelou isso. Mas só para dar um exemplo para vocês, Yalcha representa a lua, e a lua fica fora da nossa vista a cada mês, durante 2 dias. A cada mês tem 2 dias que não tem lua. Desde o mês 1 até o mês 12. Tem 2 dias que fica sem lua. E dentro do calendário Yaldim, o mês 13 também também tem a lua não aparece por 2 dias. E por que isso, irmãos? Por que o calendário Yaldim ele tem 13 meses? Exatamente por causa do ciclo lunar. O ciclo lunar, irmãos. O ciclo lunar ele é de 28 dias. O ciclo lunar é de 28 dias. E dentro da plantação, dentro da colheita, na contagem dos Yaldim, nada se perdeu. Não precisou acrescentar, como assim, tipo de mês de 29, no caso fevereiro, no ano bissexto, tem 29 dias. Somente no ano bissexto. Olha só, no ano bissexto, o ano do hexagrama, que se dá a cada 4 anos. Então no calendário Yaldim, todos os meses tem 28 dias. Entendeu? E por isso, a contagem das 2.300 tardes e manhã, ela vai terminar no ano 2031. Mas o selo da profecia
já foi tirado. Você sabia quem era o abominável da desolação antes desse vídeo? Se você sabia, coloca aí nos comentários. Coloca aí, eu sabia, meu irmão. Já tem algum tempo que eu sabia. Se você não sabia, coloca aí também, eu não sabia. Entendeu, meu irmão? Porque dentro da estrutura do engano, que se possível fosse, até os eleitos iriam ser enganados, nós temos que despertar do sono, meus irmãos. Temos que despertar do sono. Se o nome do nosso Salvador, ele nasceu em Israel, conhecido hoje como Israel. Lá é Yahusha, e é o nome aonde os oráculos de Yahweh está depositado. Irmãos, até o Novo Testamento, que foi escrito pelos gregos, você acha que teve algum grego que seguiu Yahusha quando Yahusha andou por aqui, irmãos? Dentro daqueles 12 discípulos, tinha algum grego? Essa é a pergunta que eu faço. Tinha algum grego, irmãos? Todo mundo era Yaldim, irmãos. Todos os 12 apóstolos eram Yaldim. Então não tinha grego. Muito embora o Novo Testamento tenha sido traduzido pelos gregos, porque não foi escrito pelos gregos, ele foi traduzido pelos gregos, é diferente. E na tradução, irmão, do hebraico para o grego, muita coisa se perdeu. Muita coisa teve modificação, mudaram muita coisa. E uma coisa interessante, irmão, se você quiser ser salvo, tem que invocar o nome certo. Se invocar o nome do abominável da desolação, se invocar o nome do porco, vai ficar para aprender dentro da grande tribulação. Porque Yahusha só promete livramento para Filadélfia, representado pela cevada. Filadélfia são as pessoas da igreja de Yahusha, que são representados pela cevada. Quem são a cevada? São aqueles que invocam o nome de Yahusha e entendem a configuração do arrebatamento. Porque tem muita gente que invoca, irmãos, Yahusha, mas não entende a configuração do arrebatamento. Esses só vão entender dentro da tribulação. Porque não adiantou eles invocar o nome dele para receber a salvação se eles não viveram na estrutura, não esperaram o livramento. Tem Yaldim, irmãos, que pensa que eles vão passar aqui a grande tribulação. Tem Yaldim que pensa que vai passar aqui a grande tribulação. E esses que pensam que vai passar aqui, eles vão passar mesmo, porque vai acontecer de acordo com o que eles creem. Tem Yaldim que estão fazendo casa no meio do mato, lá no meio da selva, para poder fugir da grande tribulação. Mas a grande tribulação, irmãos, vai alcançar eles, porque a palavra diz que ela virá sobre o mundo inteiro. Não vai ter uma região específica aonde a grande tribulação não vai penetrar. Então esses Yaldim, eles vão ser perseguidos e dentro da tribulação, eles vão entender por que eles ficaram de fora. Ficaram de fora não foi porque não invocou o nome do Pai e do Filho. Ficaram de fora porque eles eram da parte da semente do trigo. Eles não eram da semente da cevada. Quem é da semente da cevada vai ser arrebatado. Lembra no casamento de Ruth com Boaz? A colheita era a colheita de cevada. Ruth, extremamente gentílica, 100% gentílica, e Boaz, 100% Yaldim. Então, o casamento de Ruth com Boaz é uma analogia do casamento de Yahusha com a igreja. Entende, meus irmãos? Então, dentro dessa configuração, dentro disso tudo que eu falei, irmãos, nós temos que analisar o que a ponta pequena iria fazer. E nós, irmãos, podemos ver aqui, vamos abrir as escrituras mais uma vez. Agora nós vamos lá no livro de Irmial. Vamos no livro de Irmial, conhecido também como Jeremias. Irmial 11, verso... Irmial 11, verso 19. Só não vê quem não quer, irmãos. Só não vê, aliás, só não vai enxergar quem não é da cevada. Quem for da cevada vai enxergar isso aí. Eu era como um cordeiro, como um boi que levava a matança, porque não sabia o que maquinava um propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Não foi isso, irmãos, que Satã fez?
colocando no lugar do nome Yahshua, ele colocou Iesu no latim, a língua oficial da Igreja Católica, colocou Yeshua HaMashiach para o aramaico, colocou Dize para o inglês, e colocou Jesus para o português. Aí eu falo para vocês, irmãos, o propósito dele deu certo ou não deu certo? O propósito de Satanás, irmãos, deu certo ou não deu certo? Ele tirou o sacrifício diário, o sacrifício contínuo, e colocou o abominável da desolação. As pessoas hoje que estão invocando melhor dizendo, invocando Jesus Cristo, elas estão invocando, irmão, o Deus porco de Roma. Porque Jesus Cristo, Iesu, é o Deus porco de Roma. Eles falam isso lá dentro. Procura um sacerdote do Vaticano, fala com ele no particular. O Jesus, irmão, que eles anunciam aí, é o Deus porco de Roma. É o Deus porco de Roma. Eu não posso brincar com essas coisas, irmãos. Eu não posso brincar com isso, não. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Doem quem doer, machuquem quem machucar. Olha aí. Iesu, Jesus. Aí você vai buscar o significado do nome. Olha o que vai dar. SUS, no latim, para o português, SUS significa porco, irmãos. O nosso Salvador, o animal que simboliza o nosso Salvador, é um porco ou é um cordeiro, irmãos? Um cordeiro, porque o cordeiro é limpo, é um animal limpo. Um animal limpo, meus irmãos. SUS, o sistema porco de saúde que nós vivemos aqui no Brasil, a sigla dele é SUS. É uma homenagem ao Deus porco de Roma. Essa sigla que nós carregamos aqui no Sistema Único de Saúde é SUS, que no latim, traduzido para o português, significa porco. Porco, irmãos, é um bicho abominável. É um bicho que Yahshua diz que a gente não pode nem tocar no cadáver dele. Entendeu? Então é isso que precisamos, irmãos, entender. Eu vou buscar mais algumas coisas agora aqui, para que vocês possam entender. Nós vamos agora, irmão, vamos de novo nas Escrituras Sagradas. Vamos nas Escrituras Sagradas. Ishaial, conhecido como Isaías. Ishaial, se não me falha a memória, é 56:2 ou 52:6. Ishaial. Deixa eu ver se é 56:2. Não. Não é 52, não. 56:2, não. Acho que é 52:6. Ishaial. Ishaial, irmãos, é o livro de Isaías. Que no hebraico é Ishaial. Porque o profeta tinha que trazer o nome de Yahweh. Aqui, ó. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui. Deixa eu ver o que eu quero ver aqui, uma outra coisa. Vou ler também com vocês o versículo 5. Eu li o versículo 6, vou ler o versículo 5 com vocês. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz Yahweh. Que essa palavra Senhor aqui, irmão, eles colocaram esse título Senhor para esconder o nome do Pai. Porque no lugar desse título tem que ser diz Yahweh. Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz Yahweh. E o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Então, irmãos, agora eu quero ler com vocês
quero ler com vocês agora Oséias. Uma coisa interessante, irmão, vocês têm que fazer essa pergunta. Oséias 2:16. Oséias 2:16. Olha só. E naquele dia, deixa eu ver se está passando aí para vocês. Tá. E naquele dia, diz Iau, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Então, irmãos, vamos partir do princípio que Iau acabou de falar para nós aqui, que nós vamos chamar ele de meu marido, não vamos mais chamar Iau de meu Baal. Quando é que as pessoas chamam Iau de Baal, irmãos? Quando elas se referem a ele usando esse título Senhor. Porque Senhor dentro do hebraico, irmãos, não é o mesmo significado que tem aqui dentro do português. Senhor no hebraico significa Baal, irmãos. Quando você se refere a Iau dos exércitos, com o título Senhor, você está chamando ele de Baal. Esses dias mesmo, ontem, eu fui fazer um serviço lá em Bacaxá, e tinha no meio da rua uma pessoa entregando folheto e dizendo assim, só o Senhor é Deus. Ela repetia, entregava o folheto e repetia, só falava isso, só o Senhor é Deus. Então, o que ela estava falando ali? Só Baal é Deus, porque Senhor no hebraico, irmão, significa Baal. Então, quando você se refere a ele dentro desse título, você está chamando ele de Baal. Você está chamando ele de Baal, meu irmão. Essa é a realidade dos fatos. E uma coisa bastante interessante que nós temos que prestar muita atenção. Vamos nas Escrituras novamente. Escritura Sagrada. Hoje eu estou viajando pelas Escrituras direto. Vamos em Provérbios 30, verso 4. Provérbio 30, versos 4. 30, verso 4. Olha o que o título diz para nós. Quem subiu ao céu, ou Chamaim, né, que é céu em hebraico. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Olha que interessante, irmãos. Ele faz um desafio, irmãos. Ele pergunta aqui, ó, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Olha que aqui, meus irmãos, ele lança um desafio. Ele pergunta qual é o nome de seu filho, se é que o sabe. Qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Irmãos, é ledo engano as pessoas pensarem que o Filho é o Criador de todas as coisas. O Filho não é o Criador de todas as coisas, mas eu vou mostrar para vocês aqui, dentro das Escrituras, que o Filho não é o Criador. Ele estava na criação das outras coisas, exceto a dele mesmo. Porque ele foi criado pelo Pai, foi gerado pelo Pai. Eu hoje te gerei. Mas vamos lá. Vamos em Efésios 3, verso 9, se não me falha a memória. Efésios 3, versos 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto no Criador. Tá vendo aqui, ó? Aqui está em Deus. Mas essa palavra Deus aqui, ela não deveria estar aqui. No lugar dela deveria estar Criador. Que tudo criou. Até porque, irmãos? Até porque você vai ver que a criação foi feita através de uma pessoa. Aqui, ó. Oculto no Criador, que tudo criou por meio de Yahshua Mashiach. Na nossas Bíblias está Jesus Cristo. Mas a gente sabe que aqui deveria estar Yahshua Mashiach. Não é Jesus Cristo. Porque o nome do nosso Salvador não é Jesus Cristo, é Yahshua.
Entendeu? O nome dele é um nome hebraico, não é um nome latino. Jesus é um nome latino, não é hebraico. Entendeu? Então, o Criador criou tudo por meio de Yahshua Mashiach. Então, quem é o Criador? Por isso ele diz, quem fez todas as coisas? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá em Provérbio 30. Provérbio 30, verso 4. Provérbio 30, verso 4. Quem subiu o céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? A resposta a essa pergunta é Ial dos Exércitos. Ial dos Exércitos foi quem fez todas as coisas. Agora a outra pergunta, qual é o nome? Qual é o seu nome? Aqui está dizendo, ó, criou todas as extremidades da terra. Aí tem a pergunta, qual é o seu nome? Aí tu vai responder, porque eu achava também que era Jesus Cristo. Qual é o seu nome? Ial dos Exércitos. Agora ele faz outra pergunta. E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Aí agora eu respondo, o nome do filho de Ial é Yahshua, porque ele herdou o nome que está acima de todo nome. Ele herdou o nome que está acima de todo nome, irmãos. Yahshua. O nome do pai é Ial, é natural que se ele herdou o nome que está acima de todo nome, ele tinha que ter herdado o nome do pai. E é por isso, irmãos, que lá na luta pelo corpo de Moisés, ou de Masha, de Moshe, é por isso que ele não pôde repreender Satã, porque ali ele só tinha o nome Mical. Não é Miguel, não. Miguel é um nome paganizado. Tudo que tem El na Bíblia é paganizado, porque tudo que tem El está relacionado ao paganismo. Zorel, Kalel, a charge do Superman é uma homenagem aos deuses cananitas. Porque Zorel e Kalel, entendeu? Então tudo que tem El na Bíblia é uma homenagem ao paganismo, é uma homenagem aos deuses cananeus. Por exemplo, Ezequiel, não é Ezequiel. Não é Ezequiel. É Risquial. Risquial. Tudo que tem El são nomes de blasfêmia que a besta carrega. Apocalipse 17, 3. Entendeu? Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, dentro desse estudo, coisas tremendas, irmãos. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Irmial 33, 3. Essa que é a grande realidade dos fatos, meus irmãos. E nós não podemos fugir dessas coisas. Essa tem uma estrutura que nós temos que trazer dentro dessa configuração profética. E ter em mente que, se possível for, enganaria até os eleitos, irmãos. Eu fui ancião dentro da igreja adventista por 26 anos. É uma espécie de pastor auxiliar. Quando o pastor não está, é o ancião que é o pastor da igreja. E eu sei que eu sou um eleito, porque Ial me livrou desse engano. Me livrou desse engano, irmão. Me livrou de forma fantástica. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil você estar dentro de Babilônia. E quem são as Babilônias hoje, irmãos? Quem representa a Laodiceia hoje? Todo o sistema religioso representa a Laodiceia. Representa a Laodiceia. E eu perdi em mente. A Igreja Católica, ela é representada por uma das 7 igrejas que Ial diz que vai matar todos os filhos dela. Eu agora não me lembro qual a igreja que a Igreja Católica representa dentro das 7 igrejas do Apocalipse. Eu sei que a Igreja Filadélfia representa-se a igreja que é a cevada, faz parte da cevada, representa a igreja que invoca o nome do Pai Ial e o nome do Filho Yahshua. Essa igreja que tem promessa de livramento na grande tribulação. Para a igreja de Laodiceia, a única coisa que Ial promete é que, se ela for fiel até a morte,
ele vai dar a essa igreja a vida eterna, a coroa da vida. Mas a igreja de Laodiceia, irmãos, ela vai ter que passar pela grande tribulação. E quem é a igreja de Laodiceia? É todo o sistema religioso de bandeira que tem CNPJ, tá? Que tem CNPJ, cuja a liderança vive às custas das ovelhas. Dentro da igreja, irmãos, de Filadélfia, que é representada pelos Ialdins, e são muitos, irmãos, não são poucos não. É evidente que perto da população do planeta, os Ialdins representam apenas 1%. Pouco menos de 1%, os Ialdins. Representa pouco menos de 1%. Aí você pega a população hoje na casa do 8 bilhões, vamos considerar, irmãos, 1%, mas é menos de 1%. Os Ialdins, eles são pouco mais de 70 milhões, irmãos. Pouco mais de 70 milhões. Sendo menos de 1%. Vamos arredondar 1%. Seria 80 milhões, irmãos. O que é 80 milhões perto de 8 bilhões? O que é 80 milhões perto de 8 bilhões? Eu estou considerando 1%. Mas eu sei que é abaixo de 1%. Que dá mais ou menos em torno de 70 milhões. E você não vê nenhum Ialdim vivendo de dízimo e de oferta, porque o nosso pastor é Yalcha. Ele ministra no santuário celestial, ele não ministra no santuário terrestre, cujo o sacerdócio foi rasgado de alto a baixo. Nós hoje estamos, irmãos, na plataforma de Ial e Yalcha. Estamos na plataforma de Ial e Yalcha. Nós invocamos o nome do Pai através do nome do Filho. E nós, irmãos, não acreditamos que existe 3 deuses. Não, irmãos, existe um. Nós não acreditamos, irmãos, que 3, isso aqui é 3 e isso aqui é 1. Eu não acredito que isso aqui é isso aqui. Eu também não acredito que isso aqui é isso aqui. 3 é 3 e 1 é 1. Quando alguém diz para você que 1 é 3 e 3 é 1, é mentiroso e pai da mentira. Quem é o mentiroso e pai da mentira? Quem leva a humanidade a estar dentro, praticando idolatria? É Satanás, irmãos. E Yalcha não ensinou a trindade a ninguém. Lá, no deserto da tentação, Yalcha disse para Satã, Satã disse para ele assim: se tu prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo. E Yalcha respondeu para ele: está escrito, na nossa Bíblia vai estar a palavra Deus. Mas no hebraico, no original, não é a palavra Deus ali. Ali é a palavra Criador. Está escrito: somente ao Criador adorarás, somente a Ele servirás e somente a Ele prestará culto. E Yalcha não diz ali, irmãos, Yalcha não ensinou a trindade ali para Satanás. Se a trindade fosse uma doutrina verdadeira, irmãos, Yalcha iria ensinar: somente ao Pai, somente ao Filho, somente ao Espírito Santo adorarás. Foi isso que Yalcha ensinou, irmãos? Não. Yalcha ensinou que só há um. Ouve, ó Israel, Ial é um, e só a Ele vocês devem adorar. Somente a Ele, irmãos. Na discussão, ali na luta pelo corpo de Moisés, ou de Moshe, agora não me lembro o nome dele, como é que se pronuncia. E Yalcha não pôde repreender Satã, porque ele não tinha esse nome. O nome dele era Mical. Não era Miguel, não. Miguel está na nossa Bíblia. Mas o nome dele era Mical. Mas quando ele nasceu nesse mundo e recebeu o nome de Yalcha, colocará no menino o nome de Yalcha. O anjo não mandou Maria colocar no menino um nome latino, irmãos. Como é que o anjo vai mandar colocar no nosso Salvador um nome latino? Se ele nasceu lá em Israel, o nome que o anjo mandou Maria colocar era Yalcha. Foi Yalcha, não foi Jesus. Jesus quem colocou foi a Igreja Católica. Quem batizou, quem trouxe esse nome foi a Igreja Católica. E
aquilo que Yahshua fala em Mateus 24, ou Matitial 24, que é conhecido como Mateus, ele fala que, se possível, enganaria até o eleito. E como ele fez essa obra? Ele pegou, usurpou todos os atributos, todos os feitos de Yahshua, transferiu para o nome Jesus. Uma pessoa que sequer existiu, irmãos. O nome Jesus é um nome inventado. Se você for procurar hoje lá, dentro de Israel, que é Israel hoje, você não vai achar ninguém com esse nome Jesus, você vai achar Yahshua. No hebraico arcaico, você acha Yahshua. No hebraico, não é nem no hebraico, é no aramaico, Yeshua HaMashiach, que nada tem a ver com o hebraico. Esse nome, irmãos, é um nome usurpado, é um nome que usurpou todos os feitos de Yahshua, trouxe para ele. Aí está enganando as nações com esse nome. Você pega nas nossas Bíblias, você vai ver todos os feitos que Yahshua fez, mas você nunca vai encontrar o nome certo, Yahshua. Você vai encontrar na Bíblia israelita, que tem uma Bíblia israelita, que lá você vai conseguir ler o nome Yahshua, porque é uma Bíblia que foi, como é que eu posso falar? Que foi feita, que foi fabricada por irmãos Yaldim. Mas mesmo nessa Bíblia, irmãos, ela tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque são gente que não é inspirado 100%. Porque, por exemplo, nessa Bíblia israelita, aonde fala que nu saí do útero da minha mãe, do ventre da minha mãe, e nu vou tornar para lá, nessa Bíblia israelita fala que nu vai tornar para a terra. Ninguém é enterrado nu, irmão. Todo mundo é enterrado com uma roupa ou com uma faixa. Lembra de Lázaro? Lázaro não estava pelado. Lázaro estava enfaixado. E eu acredito que por detrás daquela faixa tinha uma roupa nele. Tinha uma muda de roupa nele. Até para que a nudez dele não ficasse aparente para as pessoas que iriam fazer cobrir o seu corpo. Então, nessa Bíblia israelita, até nela tem coisas que não devem ser levadas a sério. Entendeu? Mas é uma Bíblia, perto das outras que tem aí, é a melhor. Entendeu? Então é isso, irmãos. O que acontece dentro desse contexto de engano, se possível for, irmãos, até os eleitos seriam enganados. Eu agradeço a Yahweh, o Criador do Universo, e a Yahshua, o Mashiach, por meio de quem Yahweh criou todas as coisas, pelo processo da salvação e pelo meio pelo qual eu fui salvo por eles. Nossa salvação, irmão, tem que passar pelo Pai e pelo Filho. E é numa configuração sagrada, com o nome sagrado, não pode ser nome de blasfêmia. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. O teu e o meu Salvador, ele não nasceu num país latino. Ele não nasceu, irmãos, num país de fala latina. Ele nasceu num país de fala hebraica, irmãos. Era o idioma oficial dele. Portanto, o nome dele é Yahshua. Não é outro. E essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. E a gente tem que ficar atento a essas coisas. Que Yahweh nos abençoe rica, abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.